A paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Estamos numa série de ministrações, o Ministério das Eleitas. Sim, nós vamos agora falar diretamente para as mulheres por intermédio da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então você já pode compartilhar esse vídeo com todas as mulheres que você conhece, sua mãe, sua avó, sua irmã, sua filha, sua sobrinha, sua neta. E se você é homem, essa palavra também pode servir para você. Você vai aprender e compartilhar com alguma mulher que você conhece. Amém? O tema da palavra de hoje é o homem e o cântaro. Vou repetir. O tema da palavra de hoje é o homem e o cântaro. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 10, diz assim: E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, isso é Jesus falando com seus discípulos, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Seguiu, eita glória, até a casa em que ele entrar. Ô Nazareno, aleluia. Vamos lá. Segundo os estudiosos, era costume das mulheres pegar água no poço com cântaro. Vale ressaltar que neste texto há apenas o homem e o cântaro d'água. Ok? Êxodo capítulo 2, versículo 16, é um dos versículos que reforça essa ideia de que era costume das mulheres ir ao poço buscar água, geralmente com cântaros. Em João, capítulo 4, a mulher samaritana estava indo ao poço e ela tinha um cântaro na mão. Êxodo, capítulo 2, versículo 16, escute isso. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Eu achei esse versículo muito extraordinário quando eu comecei a analisá-lo e a estudá-lo. Eu quero que você preste atenção nesta frase. Muitos usam a seguinte expressão: dizem que as mulheres não podem pregar. Tá? Se você quiser anotar isso aí, é o que dizem, tá? Ó, dizem, esse é o primeiro tópico. Dizem que as mulheres não podem pregar. Anota essa frase e agora anota aí, ó. Êxodo capítulo 2, versículo 16. Deixa anotadinho aí. Vamos lá? Primeira verdade. O rebanho é do pai. Aí já abre até um parêntese, né? Se o pai autorizou, quem vai falar que não pode? Quem é maior que o pai? Para ser mais claro possível, o pai, Deus Pai, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Segunda verdade. Essa é para liderança, hein? Quando a prioridade é o seu ego, as mulheres não pregam. Então esses pastores, esses apóstolos, esses bispos que dizem que as mulheres não podem pregar, Palamachúria, nós respeitamos, mas biblicamente não é uma verdade. Quando a prioridade é o ego do líder, as mulheres realmente elas não pregam. Terceira verdade. Quando a prioridade é o rebanho, é as mulheres que dão o que beber. Abre parênteses, água viva. E manda calabachurianda candarábia, tá no texto. Eu não estou inventando nada. Tá aqui, Êxodo capítulo 2, versículo 16. Quem tirou água para dar de beber ao rebanho? As mulheres. O rebanho era do pai, mas quem deu de beber, quem deu a água foi quem? As mulheres. Água simboliza o que, irmãos? Palavra de Deus, Espírito de Deus, presença de Deus. Então a mulher dá água para o rebanho. Quem é o rebanho? A igreja. Haverá um pastor e o seu rebanho. Subiergnai co devasto e de plasma bladastel. Ah, mas texto fora de contexto. Ok, vamos lá para o reino. Quando Jesus está falando do reino, Jesus ele coloca todas
Ele não coloca uma, duas, nem três. Ele divide todas as nações em duas classes. A primeira, ovelhas, a segunda, bodes. Eu vou repetir. Todas as nações, como rebanho. Rebanho de ovelhas ou rebanho de bode. Kalai, jo, erebarassai, te calabaxé. Sinceramente, é muito difícil de entender quando uma mulher se pronuncia na internet dizendo que tem pastora na Bíblia e que essa pastora era Raquel. Fica difícil de entender como que as pessoas fazem isso, motivo de zombaria, de chacota, né, alegando hermenêutica, exegese, ok. Só que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela é 100% inspirada por Deus. E há uma diferença entre ler, meditar e estudar. São três coisas totalmente diferentes. Entre ler, meditar e estudar. Quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos a olhar a Bíblia como um todo. E olhando a Bíblia como um todo, repito pela última vez, Jesus categorizou todas as nações como um monte de ovelhas ou um monte de bodes. Ok? Eu quero ressaltar, né, para os haters, né, que estão soltos por aí. Então eu quero deixar claro que aqui em Êxodo capítulo 2, versículo 16, eu estou fazendo uma simbologia. Ok? Então vamos lá. Segunda verdade, quando a prioridade do líder é o seu próprio ego, as mulheres não pregam. Ponto. Ok? Então, mulherada, já dá a curtida aí, porque muita gente não vai gostar disso aqui. Terceira verdade, quando a prioridade é o rebanho, aí as mulheres que dão o que beber. Abre parênteses, água viva. Reforçando uma simbologia, partindo do princípio que em Êxodo capítulo 2, versículo 16, as filhas, ou seja, as mulheres deram de beber ao rebanho. Ok? João capítulo 4, versículo 14. Eu gosto e amo essa expressão. Jesus não disse, vou repetir, Jesus não disse, mas ele poderia ter dito. Ele poderia ter olhado dentro dos olhos da mulher samaritana e ter dito: mulher, eu sou a água. Eu vou repetir, Jesus poderia ter dito: mulher, eu sou a água. Mas em vez disso, ele disse o que está em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 14. Se não me falha a memória, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Eu quero a sua atenção, voltando para Lucas capítulo 22, que um homem está com um cântaro na mão. E isso era incomum. Eu vou repetir, redobre sua atenção por gentileza. Um homem com um cântaro na mão era algo incomum. E aí nós entramos agora no segundo tópico. Preste atenção, por favor. Quando abrimos mão da nossa opinião, ou seja, quando nós abrimos mão da nossa opinião pessoal, o que a gente acha, o que a gente pensa, e olhamos para a palavra de Deus e a priorizamos, aí nós podemos fazer menção de uma verdade. Coisas incomuns acontecem. Como o que, Cleiton? Por exemplo, um homem com um cântaro na mão. Oh, aleluia! Kalai, jo, eribarassai, te calabaxé. É incomum. Qual é o comum? Mulher com cântaro na mão. Qual é o comum? A mulher vai até o poço com cântaro e busca água. Mas quando nós abrimos mão dos nossos pensamentos pessoais, da nossa opinião, do que a gente acha, do que a gente pensa, de como nós achamos que tem que ser, começamos a olhar para a palavra de Deus, a priorizar a palavra de Deus, a priorizar o que está escrito e o modelo que Deus deixou na Bíblia,
Rapanto que tecou calabadaçaio. Aí nós podemos fazer menção de uma verdade. Coisas incomuns acontecem. Abre parênteses, como que, Cleiton? Homens com cântaro na mão. Renemante, o calablando raio. Ei, preste atenção. O cântaro, ele pode simbolizar e representar inúmeras coisas. Tá? Inúmeras coisas. Mas vamos se ater. Terceiro tópico. Para as mulheres que resistem a receber água do cântaro de homem, abre parênteses, o homem diz, fecha parênteses, 7 verdades. Só que antes de entrar nessas 7 verdades, mulherada, já merece a sua curtida, né? Se você ficou comigo aqui até agora, então eu mereço que você curte esse vídeo aqui, né? Para poder o YouTube entender que este conteúdo é relevante e que outras mulheres venham receber essa palavra poderosa da parte de Deus. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou melhor dizendo, vocês podem ir na série O Mestre Serve Pão na Brasa. Lá tem uma palavra semelhante a essa, onde eu falo sobre poço, cântaro ou fonte. No caso é uma pergunta, quem é você? Você é um poço? Você é um cântaro? Ou você é uma fonte? Tá bom? Então vamos lá, terceiro e último tópico. Estamos no tema O Homem e o Cântaro. Diz assim, ó. Para as mulheres que resistem a receber água do cântaro de homem, abre parênteses, o homem diz, fecha parênteses. Primeira verdade, Lucas capítulo 22, tá? Tá no texto. Está no texto que o homem estava segurando o cântaro. Agora nós vamos conjecturar. O que é conjecturar, Cleiton? Aquilo que poderia ter acontecido, mas na Bíblia não aconteceu. Haja vista que a Bíblia não é clara em dizer se o cântaro está cheio ou vazio. A Bíblia é clara em dizer que primeiro era um homem, segundo ele tinha um cântaro na mão, o que nós já falamos que é algo incomum, e terceiro que era um cântaro específico, um cântaro de água. Se o cântaro estava com água ou não, é necessário estudar um pouco mais a fundo. Provavelmente eu devo falar sobre isso em um outro vídeo, ok? Então vamos lá. O homem diz, primeira verdade, para as mulheres que resistem a receber água do cântaro na mão de homem. Eu sei o que é estar com o cântaro vazio. Raponto que tecou calabadaçaio. Eu vou repetir, primeira verdade. Eu sei o que é estar com o cântaro vazio. Segunda verdade. Eu sei o trabalho que dá carregar o cântaro cheio. Oh, aleluia. Eu vou repetir. Eu sei o trabalho que dá carregar o cântaro cheio. Do que ter calabadaçaio. Terceira verdade. Continue com o seu orgulho e vai morrer com o cântaro vazio. Alai, Joe, na bandacia. Entenda, eu não estou aqui profetizando nem falando de uma morte imediata. Eu estou falando de uma questão de longo prazo. Eu estou falando de uma permanência. O seu cântaro permanecerá vazio enquanto você permanecer agarrada no seu orgulho, no seu ego e na sua vaidade. Então vamos lá, terceira verdade, eu vou repetir. Continue com o seu orgulho e vai morrer com o cântaro vazio. Ou seja, você vai chegar ao final da sua vida sem conquistar 1/3 do que um dia você sonhou. Você vai chegar ao final da sua vida, como é que eu posso dizer e explicar melhor? Se martirizando e se autocondenando por não ter conseguido alcançar metade do que um dia você projetou para sua vida. Por quê? Por causa do seu orgulho, por causa do seu ego, por causa da sua vaidade, por resistir a receber água do cântaro na mão de um homem, você permanecerá com seu cântaro vazio. Do que te calabadaçaio. Alai, Joel, na bandaci. Quarta verdade. Deslacere o seu orgulho
e o seu cântaro transbordará. Oh, aleluia! Stui canto fly. Você consegue discernir essa atmosfera profética? Eu vou repetir essa quarta verdade. Deslacere o seu orgulho e o seu cântaro transbordará, assim te diz o Senhor. Quinta verdade: Deus é o dono do cântaro e Ele coloca na mão de quem Ele quer. Eu vou repetir: Deus, Ele é dono do cântaro e Ele coloca nas mãos de quem Ele quer. Abre um parênteses, perguntinha do Espírito Santo: qual é o teu cântaro? Qual é o seu cântaro hoje? É uma posição de liderança que Deus colocou na tua mão? É uma função que Deus te colocou como cooperador, como cooperadora? É um bem material que você tem? Qual é o seu cântaro hoje? Reflita. E se quiser mais clareza, pesquisa quando acabar esse vídeo aqui no canal Poço, Cântaro ou Fonte. E você terá mais clareza sobre o que ou quem de fato você é e sobre o que de fato você tem nas mãos. Sexta verdade, não se preocupe que são apenas 7, estamos encerrando. O caminho com o cântaro não é para qualquer um. Eu vou repetir. Sexta verdade. O tema é o homem e o cântaro. O caminho com o cântaro não é para qualquer um. Abre um parênteses e anota aí. Por que, irmão Cleito? Vou explicar. Porque haverá uma exposição. As pessoas vão olhar e vão saber. Se o seu cântaro está vazio ou cheio. Fecha parênteses. Por este motivo, o caminho com o cântaro não é para qualquer um. É a sexta verdade. As pessoas, porque vai ter uma exposição. As pessoas vão olhar e vão saber se o seu cântaro está cheio ou está vazio. E quando há exposição, né, há uma quebra de ética. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, partindo do princípio que nós estamos na era da internet, na era da comunicação, na era da informação, as pessoas elas estão quebrando a ética de uma forma natural e dando a sua opinião sem ela ser solicitada. As pessoas estão expondo o que elas acham, o que elas pensam, estão condenando ou aprovando atitude, comportamento, escolhas e decisões de líder A, de líder B, de pregador A, de pregadora C, ok? Sem usar a Bíblia como parâmetro, mas segundo o que elas acham e o que elas pensam. Então o caminho com o cântaro não é para qualquer um. Andar para lá e para cá com um cântaro na mão não é para qualquer pessoa, porque você será observada, você será observado, e ao ser observado, observada, as pessoas vão falar. As pessoas vão falar bem, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão pegar coisas que aconteceram e vão distorcer, e as pessoas vão inventar coisas que não aconteceram. Aí, perguntinha do Espírito Santo para nós irmos para a sétima verdade. Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Você está pronta para lidar com a injúria? Você está pronto para lidar com as mentiras? Você está pronta para lidar com argumentos ao seu respeito que não são verdade? Sem retrucar? Cleiton, eu não posso me defender? Pode. Cleiton, eu não posso argumentar? Pode. Mas, como cristão, nós entendemos o valor e o poder do conselho. E eu te dou um conselho. Antes de se defender, antes de argumentar, antes de se explicar, por causa da colocação do irmão A, da irmã B na mídia, porque é influência, porque é famoso,
independente de religião, vai lá no canal aqui e assista a mensagem Flecha Limpa ou Suja, parte 1 e parte 2. E aí depois você toma a sua decisão. Depois fique à vontade, porque você vai receber a palavra de Deus, você vai ser ministrado, você vai ser ministrada, você vai ser instruído, você vai instruída, e aí você vai ter clareza para tomar a sua decisão. Se de fato você tem que argumentar ou não, que segundo a Bíblia, quando você se posiciona como alguém que se autodefende, o que a Bíblia diz a respeito disso? Já te adianto. Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você está fazendo o que você quer ou você está fazendo o que foi escolhido para fazer? Você está fazendo o que você quer ou você está fazendo o que você foi escolhida, selecionada para fazer? Emanda calabachurianda candara. Stui cancho fly. Sétima verdade, essa é forte e eu vou repetir 3 vezes. O homem do cântaro chegou. Tu que te calabada saio. Eu vou repetir. O homem do cântaro chegou. Oh, aleluia! Eu vou repetir porque eu sinto uma atmosfera de glória aqui. Eu sinto um ambiente profético aqui. E eu quero acreditar pela fé que você também está discernindo essa graça que pairou aqui. Repito pela última vez. O homem do cântaro chegou. Raponto que tecou calabada saio. Se essa palavra ministrou seu coração, curte ela. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você ainda não assistiu às outras ministrações dessa série, O Ministério das Eleitas, assiste as 7 lições de Marta e Maria, hemorragia espiritual, e tem muita coisa boa vindo aí. Não esquece de compartilhar para as mulheres que não são cristãs, para as mulheres que são cristãs, pode ser para jovens, pode ser para adolescentes, pode ser para líderes, pode ser para pastoras. Compartilha, você vai estar abençoando outras vidas. Eleitas, até a próxima, em nome de Jesus.